E aí, galera? Eu tô aqui hoje para poder passar para vocês a primeira lei da termodinâmica, que ela é também conhecida como a lei da conservação de energia. Então, por que ela tem esse nome de conservação de energia? A gente vai tirar algumas deduções. Eu coloquei aqui a fórmula, mas primeiro a gente vai entender o que é cada coisa dessas, como funciona, por que conservação. Vamos lá. A gente tem aqui um pote, que ele tem um gás dentro, que eu representei aqui as moléculazinhas do gás. Tem um êmbolo, que é um êmbolo móvel, que é basicamente como se fosse uma tampinha, sabe? Que sobe e desce. Beleza, tem esse êmbolo móvel, tem um fogo. Aí a gente vai aquecer, a gente vai entregar calor, que é o que é representado por essa letra Q aqui. Entrega calor para o gás. O êmbolo vai subir, porque o gás, quando ele recebe calor, ele se expande. A gente vai explicar cada coisinha dessa. Calma. Aí ele vai subir, né? E a gente vai ter uma variação de volume. Calma. Eu sei o que você está pensando. Como que funciona? A troca de calor, que é o calor que está sendo entregue pelo fogo para o gás, a gente representou aqui na fórmula, ó. Troca de calor, o calor que está sendo entregue, ele vai ser usado para duas coisas, que a gente vai entender o que é. A primeira delas é o trabalho, que eu representei aqui, ó, trabalho. Trabalho, a gente acaba tirando algumas ideias da cabeça, né, do que é. É como se fosse uma força utilizada para poder mudar uma coisa de lugar, fazer um deslocamento. Essa força a gente já estuda lá na dinâmica, só que aqui eu adaptei ela, a gente faz algumas adaptações usando fórmulas, Clapeyron, coisas que a gente vê antes desse assunto aqui, e a gente chega que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. O que é essa variação de volume? Não tinha um êmbolo aqui, ele não subiu, ele estava num lugar, foi para outro, ele subiu. Essa é a variação de volume. Ele basicamente, ó, olha para essa figura aqui. Ele fez um deslocamento e teve uma força que o gás exerceu sobre ele. O gás empurrou esse êmbolo para cima, fazendo com que ele se deslocasse e variasse o volume. Deu para entender? Tinha aqui o gás dentro do pote. Aí ele, quando recebeu o calor, ele empurrou o êmbolo, fazendo com que o êmbolo se deslocasse para cima. E esse espaço que deslocou, que o êmbolo estava num local e foi para o outro, a gente chama de variação de volume. Beleza. Aí como que a gente calcula essa variação de volume aqui? A gente vai pegar a área da tampa, que é aquilo que a gente aprende lá na matemática, que ela é em metro quadrado, que é basicamente a área disso aqui, ó. É uma superfície, é uma medida de superfície. Tem a medida de comprimento, que é uma linha, tem a medida de superfície, que é a área, e tem a medida de volume. Beleza, para a gente saber volume, a variação de volume, a gente tem que pegar a área e multiplicar pelo deslocamento que teve. Aí a gente sabe qual é a variação de volume. Beleza. E a partir do momento que a gente sabe a variação de volume, a gente sabe qual a pressão que está o gás, que a questão vai dar, ou a gente vai calcular, coisas que aprendi antes. A gente vai descobrir qual foi o trabalho realizado. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Beleza. Só recapitulando aqui, ó. A gente tem um gás que a gente está entregando calor por causa do fogo, esse gás se expande, move o êmbolo faz uma variação de volume por causa que o gás aplica uma força sobre ele. Beleza. Aí só uns conceitozinhos assim que... conceitozinhos, mas são muito importantes, fazem você perder ou ganhar uma questão. Quando o gás ganha calor, ele aquece, e, portanto, a troca de calor é positiva. Ele ganha calor, é positivo.
Quando ele perde calor, eu até botei um gelinho aqui, ó, para representar, perde calor, que assim, né, o gás em si, ele esfria, mas o que está ao redor dele, o que está ao redor vai esquentar, mas o gás em si esfria, baixa a temperatura dele. A troca de calor é negativa, o gás perde calor. E coloquei aqui também sobre o trabalho, né? Esse símbolo aqui, lembre-se, é o que representa trabalho, ó. Essa letrinha feiosa. Quando o gás ele sofre uma expansão, eu usei uma bexiga aqui para representar, ó, a bexiga estava cheia, bexiga, tava vazia, aí eu enchi ela, fui lá, soprei, né? Enchi de cuspe a bexiga. O trabalho foi positivo. Nesse caso, a gente diz que o gás realizou trabalho. Esse símbolo é de trabalho. E aqui eu botei a definição também de compressão ligada ao trabalho. Vocês estão vendo aqui uma latinha de refrigerante, latinha de Coca-Cola. Ela foi amassada, então o trabalho foi negativo. Basicamente, o gás recebeu o trabalho. Vamos lá, vou explicar o que é que diabo isso quer dizer. Quer dizer que tinha o gás aqui, né, as moléculazinhas do gás, e alguma coisa foi lá e empurrou ele. Aí ele foi e comprimiu. É diferente do caso anterior, quando expandiu, porque o gás realizou o trabalho e aplicou força. É como se a gente tivesse aqui, ó, no êmbolo. Quando o gás ele realiza trabalho, ele está empurrando o êmbolo para cima. Só que quando o gás está recebendo o trabalho, é como se viesse alguém com a mãozona aqui, ó, essa mãozona feia, e empurra o êmbolo para baixo. O gás recebeu o trabalho. Foi a pessoa, ou seja lá o que for, que empurrou para baixo. Beleza? Aí a gente tem um outro conceito que também está aqui dentro da fórmula, que a gente vai entender ela todinha até o final da aula. Variação da energia interna. O que é energia interna? Energia interna, ela é calculada, ela é representada primeiramente, né, por esse símbolo aqui, esse U. Não me perguntem por que essas coisas, convenções. Enfim, energia interna, ela é a energia cinética das moléculas do gás, mais a energia de ligação. É porque pensa só, as moléculas, quando elas estão lá, ao menos que elas estejam no 0 Kelvin, uma temperatura zero, sabe, parado, eles vão estar se mexendo. O gás está lá se mexendo. Isso é energia cinética. É o que eu até botei aqui a fórmula de energia cinética, que é a energia do movimento. Ela está indo para um lado, está indo para o outro, está se mexendo. Isso é energia cinética. E elas também estão ligadas entre si. Elas têm uma ligação. Gente, não liga para meus dedos todos sujos de tinta não, tá? Elas estão ligadas entre si e estão se mexendo. Só que para a gente aqui do ensino médio, essa energia de ligação ela é desprezível, é muito fraca. Então a gente nem considera ela na fórmula. Energia interna é energia cinética. E energia cinética aumenta conforme a temperatura aumenta. Pensa só, as moléculas estão agitadas. Temperatura é fornecer calor para elas se agitarem mais. Então, conforme você dá calor, a temperatura aumenta e as moléculas se agitam. Aí eu botei aqui, ó, variação da energia interna aumenta temperatura. Lembra o que é variação, né? Ó, variação é o final menos o início. Se aqui eu tinha, sei lá, temperatura 10 Kelvin e aqui eu tenho a temperatura 2 Kelvin, no começo eu tinha temperatura 2 Kelvin, depois eu passei a ter 10 Kelvin, quer dizer que ela aumentou. Foi uma variação positiva. Quer dizer que a temperatura aumentou.
Se a variação é negativa, se no final tem menos do que tinha antes, ou seja, aqui no final eu vou ter temperatura 2 Kelvin e no início eu tinha 10, quer dizer que diminuiu a temperatura. Só que vocês percebem, se você estiver atento, você percebe que a gente tinha aqui o Q positivo ganha calor, variação interna aumenta a temperatura, parecido, né? Só que aqui é quando ganha calor. É quando vem o foguinho aqui, ó, e entrega calor. Aqui, a energia interna, não necessariamente ele vai receber calor de fora. A energia interna ela pode aumentar por outras coisas relacionadas ao trabalho. Aí a gente vai aprender na próxima aula que a gente vai lidar com os gráficos, que é adiabática, isobárica, blá, 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 blá. Aí a gente vai entender a diferença precisamente entre troca de calor e variação de energia interna nessa parte. Beleza? Aí eu coloquei aqui como reconhecer a variação de energia interna no gráfico. Se variou, se não variou. A gente vai ter que lembrar de uma equação que a gente aprendeu antes, chamada Clapeyron, ou também conhecida como equação dos gases ideais, que diz pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R, que é uma constante, vezes T, que é a temperatura absoluta, que temperatura absoluta quer dizer que ela está em Kelvin, ok? A gente percebe que se a gente aqui tem nesse gráfico, né, ó, pressão vezes o volume, o ponto A e o ponto B, é o mesmo gás, ele só está em estados diferentes. O que são estados? Hora ele estava com tal volume, hora ele está com menos volume, e aí vai. Está em estados do gás diferentes. Não é estado de agregação, viu? Não é que ele hora estava gás, hora estava líquido. Não. Ele está em estados diferentes. Hora está com mais temperatura, hora está com menos. A gente sabe que se é o mesmo gás, é o mesmo número de mols e a constante ideal dos gases é a mesma para todos. Então, esses dois aqui, ó, são constantes. Eles não mudam. Isso quer dizer que se a temperatura, preste atenção, se aqui no gráfico a gente pega para o ponto A e faz pressão por volume, assim como está aqui na fórmula, ó, pressão e volume, assim como está na fórmula, e a gente pega do ponto B pressão e volume, assim como está na fórmula, se pressão vezes volume aumenta, temperatura também aumenta. Porque, ó, para poder ter essa igualdade aqui, P vezes V se aumenta, a temperatura vai ter que aumentar para eles continuarem sendo iguais, porque as constantes não vão mudar, eles são constantes. Estão ali na deles. Eles não vão mudar por causa de ninguém, não. Então, se P vezes V aumenta, temperatura aumenta. Aqui eu botei uma informaçãozinha, eu passo já sobre ela, tá? É só explicar isso aqui antes, que eu acho que vai ser mais didático. Se pressão vezes volume aumenta, a gente viu que temperatura aumenta. E a gente também viu que a energia interna aumenta conforme a temperatura aumenta. Aí vamos lá. Se P vezes V aumenta, quer dizer que temperatura aumenta. E se temperatura aumenta, quer dizer que aumenta a energia interna. Então, ó, se P vezes V aumenta, energia interna aumenta, já que aumenta a temperatura. Entendeu? Ó, tem que prestar atenção. Tem que parar de fazer quadradinho de 8 e prestar atenção. Aí eu botei aqui só uma informação que é muito útil para poder resolver questões. Questões que a gente vai ver na próxima aula. Não perca. Se pressão vezes volume multiplicar por 2, eu peguei aqui, ó, do ponto A e multipliquei. Deu 20. 10 vezes 2, 20. Peguei aqui do ponto B. 5 vezes 8 dá 40. Vocês vejam que aumentou 2 vezes.
E como eles têm essa relação aqui que a gente viu, quer dizer que a temperatura também vai aumentar 2 vezes. Se a pressão vezes o volume multiplicados de A para B aumentou 2 vezes, quer dizer que a temperatura de A para B aumentou 2 vezes. Ok? Aí a gente se encontra na próxima aula para poder continuar progredindo nesse assunto. Valeu e não esquece de se inscrever.